Se quiserem uma reconstrução sonora do que é que foi então este bocadinho que eu estive a dizer agora, foi algo assim entre o TikTok e os Estados Unidos. E pronto, e depois eventualmente os Estados Unidos perderam. Bem-vindos ao Patinho de Borracha, um podcast da Love Mondays Club sobre tecnologia, mídia e do mundo empresarial. O meu nome é Marcos Boaventura e esta semana temos a energia masculina de Zuckerberg, a restrição do TikTok e o início de uma oligarquia, cleptocracia fascista trumpiana de cenas. Mas antes de mais, vamos ao tema sério, ao tema que realmente importa. Elon Musk é uma fraude. Não é por causa de nenhuma das empresas dele, não é por estar constantemente drogado em ketamina, nem é sequer por ele ser nazi. Elon Musk mentiu à comunidade de jogos online. Ele disse a toda a gente que era um jogador de topo a nível mundial de um jogo e mentiu. Eu sei. Segurem-se um bocadinho. Eu, se tivesse um Tesla, estava agora neste momento a ir devolvê-lo. Na verdade, Musk claramente pagou alguém para evoluir a conta por ele, mas depois quis ir exibir-se num stream, onde conseguiu mostrar a toda a gente que não fazia a mínima ideia como jogar aquele jogo, a fazer os erros mais básicos de todos, sendo que até tinha lá uma etiquetazinha no botão a dizer mapas do Musk, que era para ter a certeza que ele se lembrava onde é que estavam as coisas. Musk ainda alimentou esta confusão ao publicar uma mensagem privada de um streamer, do Asmongold, e nessa mensagem privada conseguia-se ver que Asmongold dizia que ia falar com os editores dele para fazer um novo vídeo, e Musk denunciou isto ao mundo dizendo que Asmongold não era senhor de si próprio, pois tinha que pedir permissão aos seus editores para fazer o que quer que fosse. Isto, meus amigos, é o Musk achar que ele está a falar aqui de editores no sentido editorial, ou seja, o que acontece em revistas e em jornais, em que há um editor que é quem dá a luz verde para alguma coisa ser publicada ou não. Portanto, Elon Musk não faz a mínima ideia como é que funciona a comunidade de stream e de vídeo online, que ele tanto gaba que o Twitter vai ser a próxima grande revolução de vídeo, e não tem esta noção básica de que são pessoas que pegam no direto e que fazem pequenos clipes para se poder pôr no YouTube. Portanto, são empregados deste streamer e não chefes deste streamer. Isto faz-me lembrar aqui uma coisa que eu vejo a ser dita há anos, e que acho que é o exemplo perfeito para o maior número de pessoas ao mesmo tempo. Quando ouvimos Elon Musk a falar de combustível para rockets, é fácil de assumir que ele sabe do que está a falar, que é eloquente e que é muito inteligente, porque nós não sabemos nada sobre combustível para rockets. Mas sempre que ele fala de alguma coisa de qual nós sabemos, percebemos que ele só diz asneiras. Tal como está a acontecer neste caso aqui. Falar do Musk é o mesmo que falar de masculinidade, nem que seja pela testosterona que lhe é injetada, quando não está a ser ketamina, vá. Temos aqui uma transição direta para um dos temas, que é o Zuckerberg e a energia masculina. O Zuckerberg foi ao podcast do Rogan e disse que estava a faltar energia masculina no mundo empresarial. E sim, se há coisa que está em falta no mundo empresarial é energia masculina. Temos ali asfalto moído no café, lavar os dentes com whisky, coisas a homem. Deste tema todo, eu só quero dar nota de duas coisas. Uma é que quem lhe criou a empresa em si, a estrutura, quem é que geriu as operações, quem é que fez dele o CEO que ele é agora, foi a Sheryl Sandberg, que era o braço direito dele e que foi durante estes anos todos. Foi ela que lhe montou a empresa. E que o Board of Directors da Meta, portanto, as pessoas a quem ele teoricamente teria de responder, é constituída por 13 pessoas, sendo que só dessas 13, só 3 é que são mulheres. Se há demasiada energia feminina na Meta, se calhar não é por causa das mulheres ou não é culpa das mulheres, e na verdade ele já veio pedir desculpa à Sheryl e dizer que são muito amigos e já vieram fazer aparições a dizer que são muito amigos. Realmente foi aqui um tiro ao lado do Zuck.
Zuck também aproveitou esta entrevista com o Rogan para atirar umas farpas à Apple e dizer que a Apple não inova desde que inventou o iPhone há 20 anos atrás. Sobre isto, duas coisas rápidas. Primeiro, perceber porque é que o Zuck não gosta da Apple. Em 2021, a Apple deu um morro forte no Facebook, porque com a versão 14 do iOS começou a aparecer para cada aplicação uma notificação a perguntar se os utilizadores queriam deixar essa aplicação recolher dados ou não. Naturalmente, uma grande porção dos utilizadores carregou no não, e isso fez fechar uma torneira muito grande de dados que eram e continuam a ser vitais para o Facebook poder fazer a publicidade direcionada que faz. Neste momento e depois de muitos anos, a Meta conseguiu dar a volta. O Facebook tem na mesma um target muito preciso em termos de fazer o produto chegar às pessoas certas, mas a verdade é que, especialmente nesse ano, em 2021, em que isso entrou em vigor, até mais em 22, que foi quando começou a ter mais peso, foi muito mau para a Meta, porque de repente os anúncios do Facebook, que eram os anúncios mais certeiros, de repente já não tinham os mesmos dados para conseguir ter os mesmos resultados. Temos aqui logo a razão principal do Zuck não gostar da Apple, é logo esta. O Paparazzi Zuck vir dizer que outra empresa não inova, eu não posso deixar demasiado silêncio para encher com ironia e hipocrisia, porque senão quem está a ouvir em podcast acha que o episódio foi abaixo. O som apropriado aqui seria uns olhos a revirar tão para trás que até deslocavam uma sobrancelha. Mas já que estamos a falar de Zuck, vamos fazer aqui a transição também para o TikTok, se bem que, na verdade, vamos falar dos dois. O que vocês podem não saber é que o Zuckerberg, esse galã com a sensualidade de uma iguana, está numa jornada de romance e conquista do TikTok há vários anos. Como sabem, o Facebook e todas as outras redes sociais ocidentais estão banidas na China. Em 2016, o Paparazzi Zuck tentou comprar o Musical.ly, uma app de lip sync e danças, que era extremamente popular com adolescentes, especialmente nos Estados Unidos. Numa história aqui paralela, eu nessa altura instalei também a aplicação, porque pronto, profissionalmente tenho que estar a par do que está a acontecer com as aplicações, o que é que elas são, o que é que elas fazem, e quando instalei, a única sugestão de amizade que a aplicação tinha para mim era a irmã adolescente de uma amiga minha, e o constrangimento foi muito real, fechei a aplicação e nunca mais a abri. O Papa Zuck usou todo o seu charme e foi a Beijing fazer um discurso em mandarim, jantou com o presidente chinês Xi Jinping e pediu-lhe a honra de dar o nome honorário ao seu filho, que ainda não tinha nascido. Depois recebeu o dono da Musical.ly também na sede do Facebook, e durante 14 meses Paparazzi Zuck esteve em cima deste negócio como uma mulher que descobriu recentemente que gosta de podcasts de true crime. Depois de lhe fazer mixtapes com músicas românticas, atirar pedrinhas à janela e passar papelinhos nas aulas a dizer: queres-me vender um Musical.ly? Sim, não, talvez. Zuck ficou com o coração partido, uma vez que a app foi vendida à ByteDance por $1 milhão no fim de 2017. Ainda não tinha tido tempo de apanhar todos os pedaços do seu coração do chão, e em 2018 Zuck leva ralhetes em congresso por causa do processo do Cambridge Analytica, que o levou a pagar multas recorde de 5 mil milhões de dólares. E no fim desses ralhetes ainda tem que chegar a casa e ver fotos no Instagram do Musical.ly a ir ao brunch com a ByteDance. Como podem imaginar, isto deixa qualquer um revoltado. E o Paparazzi Zuck renasce e começa uma onda de propaganda contra o TikTok. Neste momento, o TikTok estava a fazer frente simultaneamente a todas as redes sociais, sendo que a principal rival e a principal rede a quem tirava mais público era o Instagram, mas também estava a fazer frente à Amazon, por causa do TikTok Shop, que é algo que nós não temos cá na Europa, mas que é muito popular lá e que muito comércio passa por lá. E também estava a fazer frente à Google em termos de pesquisas. Portanto, a geração Z estava a usar cada vez mais o TikTok para fazer pesquisas em vez de ir ao Google. Na verdade, até fez aqui alguma concorrência ao Spotify em termos de música, mas depois acabaram por fazer um acordo. Portanto, a presença do TikTok era uma pedra no sapato para várias grandes empresas tecnológicas. Para terminar a nossa história com o Zuck, em 2022,
O TikTok chega aos 12 mil milhões de vendas em anúncios, que eles usavam era pegar em modas estúpidas do TikTok e dar-lhe muita projeção a nível nacional e regional nos jornais, daqueles desafios estúpidos, de pontos estúpidos, sendo que um dos que teve mais causou mais sensações na altura, que era a trend de dar uma chapada na cara dos professores. Quando se foi investigar, essa moda tinha começado, ou os primeiros vídeos sobre isso apareceram no Facebook e só depois é que foram levados para o TikTok. Portanto, foi ali algo que foi criado mesmo para este efeito de denegrir a imagem do TikTok. Saltando agora para este sábado à noite. TikTok fechou a sua operação nos Estados Unidos e os utilizadores ao entrar tinham um pop-up a dizer que, infelizmente, não podiam continuar o serviço devido à lei que impunha a sua restrição, mas que tinham o presidente Trump do seu lado e que por isso havia esperança e luz para boas notícias. Umas horas depois, a app já funcionava com um novo pop-up a dizer que o presidente Trump tinha salvado o TikTok. Aqui há algumas coisinhas a vermos rápidas. A restrição só começava no dia 19 e eles desligaram no dia 18. Pior do que isso é que a restrição era apenas para as lojas de aplicações, para as App Stores da Google e da Apple, que deveriam legalmente parar de distribuir a aplicação e também de soltar qualquer atualização que pudesse surgir. Ou seja, tal como a lei está escrita, nunca era preciso a aplicação parar de funcionar no dia 19. Neste caso, foi mesmo aqui o TikTok a fazer um call ao bluff dos Estados Unidos e os Estados Unidos cederam. Se quiserem uma reconstrução sonora do que é que foi então este bocadinho que eu estive a dizer agora, foi algo assim entre o TikTok e os Estados Unidos. E pronto, e depois eventualmente os Estados Unidos perderam. A questão principal aqui é ver que o TikTok se virou e está a virar e se está a alinhar para ser uma máquina de propaganda de Trump. Estes pop-ups que o fizeram aparecer, quer quando fechou, quer quando reabriu, a nomear o Trump. Trump, neste fim de semana, quando isto aconteceu, era só um cidadão comum dos Estados Unidos, sem qualquer tipo de poder governamental. Sim, iria tê-los na segunda-feira, mas àquela data não, era só um cidadão comum. O facto de terem usado o nome dele não foi por acaso e cai aqui nos padrões típicos de uma máquina de propaganda. De arrasto com o TikTok, também foi banido o CapCut e um jogo de cartas digital da Marvel que também, entretanto, voltaram ao serviço ou estão no processo de voltar. Com esta confusão do TikTok tivemos também o momento poético da comunidade começar a utilizar o Red Note como uma forma de protesto. Na verdade, a app já está a contratar influencers americanos para aproveitar esta onda e tentar levar mais seguidores para lá. Neste momento não é claro se a Red Note vai criar um servidor exclusivo para a China e um servidor depois para o mundo ocidental. Já disseram que sim, já disseram que não, ainda estamos aqui neste estado de confusão em relação a isso, mas efetivamente há aqui uma consequência não desejada. Vi durante o fim de semana uma cidadã americana de origem chinesa de coração partido porque usava o Red Note para se poder manter ligado à cultura chinesa e se realmente fizerem esta separação de servidores vai perder esse elo de ligação que tinha. Durante estes dias também, o Douyin, o verdadeiro TikTok chinês, também abriu as portas ao mundo e também está a aceitar pessoas fora da China, que também vai ser alguma coisa de ficarmos de olho em cima disso. Para terminarmos, só deixar esta nota rápida que a comunidade de criptomoedas está a aprender melhor que todos. O crime agora é legal. Foi anunciado a Trump Meme Coin, uma moeda digital puramente especulativa, sem aplicação real, e no dia a seguir foi lançada também uma Meme Coin da Melania. Estas moedas digitais, como o próprio nome delas que a equipa lhes deu, Trump Meme Coin e Melania Meme Coin, toda a ideia destas meme coins ou destas shitcoins é serem jogos especulativos a 100%. Não há aqui nenhum uso real, não há nenhum projeto por trás desta moeda, é só um pump and dump. Portanto, aqui a lógica é lançar a moeda, inflacionar-lhe o valor e depois quem está por trás e tem o poder vender e arrecadar muito dinheiro e toda a gente que investiu até lá perder dinheiro. Essencialmente aqui um jogo de as pessoas irem pondo dinheiro até o último totó, perder tudo e quem já estava aqui na base ficar com o dinheiro todo. O que eu estou a descrever é fraude no mundo real e no mundo físico.
é algo que está na lei, é algo que as pessoas vão presas por causa disso, é algo que mesmo nas criptomoedas há problemas legais, mas o que nós temos aqui com esta desregulação que existe ainda nas criptomoedas é o Trump ser o Hacktua parte 2, a Hacktua, a Haley que foi famosa durante 15 minutos por dizer Hacktua, e fez exatamente isto também, e agora o Trump está a ser um Hacktua Girl. Foi isso que eles elegeram como presidente, foi um Hacktua Girl. O pessoal das criptomoedas estava confiante que Trump iria valorizar o capital deles. Uma das promessas é exatamente fazer uma reserva dos Estados Unidos em Bitcoin, e isso vai naturalmente valorizar a Bitcoin, e em vez disso tiveram uma fraude. Portanto, que é o que é mais comum com Trump. Numa nota, apesar de ter todos os contornos do que é uma moeda puramente especulativa para pump and dump, aconselho-vos, se têm interesse por este tema, a ver o CoffeeZilla. É um youtuber, mas faz aqui verdadeiro jornalismo de investigação apuradíssimo e já trouxe várias coisas à justiça e vários casos que foram revelados por causa dele. Só que uma ideia final em relação à meme coin do Trump: se efetivamente o objetivo disto não for ser um pump and dump, portanto inflacionar a coin para depois vender e fazer muito dinheiro com isso, e quem investiu perder dinheiro, poderá ser só um canal para o Trump poder receber dinheiro de qualquer pessoa no mundo, sem haver um registro disso. Ou há um registro criptográfico, mas que é anónimo e que por isso pode vir dinheiro de qualquer pessoa para fazer qualquer favor. Também não é muito melhor. Por hoje é tudo. Muito obrigado e até para a semana. Se por acaso teve ouvido até agora e não faz a mínima ideia nem quem eu sou, nem quem é Love Mondays, por favor deixe-me um comentário a dizer olá, porque estou extremamente curioso, tá? Até para a semana.